Correios admite prejuízo bilionário em 2024. E adivinha quem vai pagar essa conta? Exatamente, né? Somos nós, eu, você e principalmente os funcionários do Correio. Infelizmente, seria cômico se não fosse trágico, né? Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Saiu aqui no G1, com prejuízo bilionário, Correios anuncia novas ações para reduzir em 12% custos operacionais. Agora, a gente precisa entender que, durante o governo Bolsonaro, a estatal estava dando lucro. Aí começou o governo Lula, começou a dar prejuízo. Qual que foi a diferença? O principal fator foi a questão dos funcionários de alto escalão. O governo Lula, com aquele monte de sindicalista, um monte de cupincha inútil, que acabou não tendo mais aquelas tetinhas que davam tanto dinheiro para os sindicatos, né? Aí tinha que empregar esse pessoal. E um dos grandes pontos, os grandes focos é justamente os Correios, né? Fica colocando aquele chefe do assessor, do subalterno, é um monte de gente, um monte de cargo lá, o Aspone, né? O assessor de porra nenhuma, que quer fazer qualquer coisa lá. O melhor de tudo é quando esse pessoal. O menos pior é quando esse pessoal, pelo menos, nem aparece para trabalhar, porque já não fazem nada. Agora, quando eles danam a inventar e querer fazer alguma coisa, aí que eles realmente atrapalham todo mundo a trabalhar. E isso é um dos grandes pontos que acabou aumentando o prejuízo dos Correios, né? Gerando esse déficit aí. E o que que acontece? O que que a gente espera? Que fosse cortado esses cargos, né? Não dos funcionários que estão trabalhando aí fazendo as entregas ou o pessoal que faz o atendimento diretamente com o consumidor, mas dessa massa aí, dessa quantidade de indicado político que não faz nada e gasta um dinheiro absurdo dos cofres públicos, né? No caso dos Correios. Agora vamos ver sobre essas soluções, né? Se eles vão reduzir através disso, né? Entre as medidas estão a venda de imóveis ociosos e a revisão de contratos, né? Que normalmente o contrato ele é feito tendo em vista, né, aquela situação onde eu ganho de uma forma, a outra parte também ganha. Então, como é que vai rever contratos? Vai obrigar as outras pessoas a saírem perdendo para eu poder ganhar mais? O Estado normalmente funciona desse jeito, né? A empresa teve resultado negativo de 2,6 bilhões em 2024, né? Segunda-feira anunciou proposta para economizar 1,5 bilhão com redução de salários. Para o pessoal que fez o L achando que, nossa, não vai ser terrível se privatizar os Correios, eu vou perder o meu emprego. Olha, agora pelo menos vai manter o emprego. Apesar de ter o seu salário reduzido, coisa que seria impensável se fosse uma empresa privada, né? Mas meus parabéns, você vai manter o seu carguinho ali por conta dos outros indicados que estão ganhando 10, 20 vezes mais do que você. Mas, né? E para aquele pessoal que achava, né? Não que é melhor você ser dono da empresa ou você utilizar o serviço da empresa. Parabéns, você brasileiro que é dono dos Correios vai ter que arcar com esse prejuízo, juntamente com os funcionários. Entre as medidas propostas estava o incentivo à redução da jornada de trabalho e, consequentemente, a redução do salário dos trabalhadores. Vamos ver mais algumas medidas aqui. Correios em crise estatal adia férias, né, que é um dos pontos, eles estão jogando as férias para frente para justamente ter mais gente trabalhando e não ter que pagar o terço de férias, para tentar jogar a dívida para frente, né, o que esses incompetentes do governo sabem fazer, né? Eles vão mudando a dívida de lugar para tentar dar aquela mascarada. Tanto que o prejuízo de 2023 era para ser muito maior, só que eles pegaram parte desse déficit, jogou para 2022 numa jogadinha contábil ali, né? Aí 2022, que era um ano que teve lucro, aí eles colocaram como se tivesse tido prejuízo. Empresa anuncia redução da jornada de trabalho, PDV ampliado e corte de custos na sede para tentar sair da lista das estatais mais deficitárias dos governos Lula. Enfrentando uma das piores crises de sua história recente, os Correios anunciam um plano de contenção de gastos que prevê uma economia de até 1,5 bilhão já em 2025. É engraçado porque esse pessoal, quando eles vão fazer orçamento e tudo para poder fazer qualquer dívida ou despesa que eles vão anunciar, eles superestimam as receitas. Não, a gente vai receber 10 bilhões. Quando você vai ver no final ali, foi só 1 bilhão. Agora, o déficit sempre é menor. Não, o déficit vai ser zerado, que a gente vai conseguir e tal. Então, eles estão achando que vai conseguir com isso arrecadar, ter uma economia de 1,5 bilhão em 2025. Eu estou duvidando muito. O pacote de medidas inclui plano de demissão voluntária, então eles estão estendendo essa questão da demissão voluntária, redução de jornada e reorganização administrativa da estatal, que registrou um prejuízo líquido de 2,6 bilhões em 2024. Ou seja, para esse pessoal indicado político, que são os maiores salários, eles não querem mexer, não querem tocar. Não, esse pessoal é intocável. É o apadrinhado de um partido que a gente precisa, é o cupincha, é o sindicalista que está ali e tal. Não, esse pessoal não pode mexer. Mas eles estão oferecendo aí demissão voluntária para o pessoal que atua diretamente ali, quem faz o trabalho de fato. E esse pessoal que vai ser mais prejudicado, que vai ter redução da jornada de trabalho e também redução dos salários. Olha só. Quem diria? E mais um detalhe aqui que é importante, Correios, né? Funcionários denunciam descredenciamento de planos de saúde em meio
A plano de corte de gastos, anunciado pelos Correios na segunda-feira, empregados reclamam da qualidade dos planos de saúde. Ou seja, o funcionário ali do Correio vai precisar utilizar um plano de saúde, chega naquela conveniada, que até pouco tempo atrás ele utilizava, mas chega lá, foi descredenciado. Por quê? Porque os Correios não estão pagando essas empresas do plano de saúde. Apesar de continuar sendo descontado um proporcional ali no salário de cada um. Então a gente vê que é impressionante. É só colocar um petista à frente de qualquer coisa que o negócio. Ou você vai ver falcatrua, ou você vai ver prejuízo e quebradeira. E aí, no caso dos Correios, a gente está vendo a quebradeira que eles fazem. É isso que a gente vê no governo. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.